Imagina que você sente uma emoção como medo, daquele frio na barriga. Imediatamente vem aquele julgamento. Você é fraca, ridícula, que exagerado, você sempre faz isso. E assim vai. Você sai da sua experiência e entra no tribunal, em que você é a ré, é acusada, é condenada e também é a juíza. E não, você não está sozinha nisso. A maioria das pessoas não sofre apenas pela emoção, sofre também por viver permanentemente num tribunal interno. E hoje nesse vídeo eu quero te ensinar como sair desse tribunal e entrar no que eu chamo de laboratório. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, especialista em regulação emocional informada por trauma. Hoje a gente vai falar sobre autoinvalidação para compreender por que tanta gente, diante da dor, ao invés de reagir com cuidado, reage com ainda mais ataque. E mais no final do vídeo, eu vou te ensinar sobre a autovalidação para a gente sair, romper com esse ciclo de sofrimento que esse tribunal gera. Então, o que é invalidação? A invalidação não é discordar, é desautorizar, é tratar a emoção como ilegítima, como errada. O tribunal acaba fazendo 3 movimentos. Ele nega a emoção. Não, você não está sentindo isso. Não, isso não é real. Não, você não deveria sentir isso. Ele minimiza. Ai, deixa de mimimi. Ai, não é pra tanto, você tá exagerando. Ele ainda pode moralizar, julgar o seu caráter. Você é fraca, você é descontrolada, você é louca. Ele transforma um sinal natural, que é uma emoção que vem e passa, e transforma num julgamento de caráter. A gente deixa de compreender, ouvir a emoção e passa a querer negá-la, a odiá-la e pior, nos negar e nos odiar com isso. E ninguém nasce se invalidando. A invalidação é aprendida. Segundo a teoria biosocial da DBT, a desregulação emocional, ela acontece da transação entre uma pessoa que é biologicamente, emocionalmente mais sensível, que é natural, pessoas têm sensibilidades diferentes, mas uma transação com um ambiente invalidante. Por exemplo, imagina uma criança que acabou de pegar um sorvete, ela tá muito feliz com aquele sorvete, ela vai e cai no chão o sorvete e ela começa a chorar. Imagina que os cuidadores são invalidantes e falam: para de chorar, meninos não choram, deixa de besteira, não é pra tanto, ou até xingam a criança por ter derrubado sem querer o sorvete. Como você é desastrado. Essas invalidações vão passando uma mensagem perigosa para essa criança, que as emoções dela não são reais, não é verdade, não tem por que ela tá triste, não tem por que ela chorar, que a bússola interna dela tá quebrada, ou que ela é fraca, que ela é ridícula, que ela incomoda, que as emoções incomodam os outros, enfim. Um ambiente invalidante ensina para essa pessoa vários mitos emocionais sobre o que ela sente. E se essas invalidações acontecem de forma crônica ou são até traumáticas, essa criança internaliza essa voz crítica e passa a ser um padrão de pensamento. Ela aprende que as emoções são vergonhosas, são erradas ou são perigosas, que ela não deveria sentir ou é errada por sentir. E isso é o primeiro passo para desregulação emocional. Depois, na vida adulta, mesmo sem esse ambiente crítico e invalidante, a pessoa segue com esses mitos emocionais e com essa voz crítica dentro da cabeça dela. O tribunal está instaurado, mesmo que não precise mais se proteger dessas invalidações. É a internalização desse juiz, da invalidação. Em casos de trauma complexo, isso pode evoluir para um autodesprezo, para um ódio, um nojo de si, uma autoaversão, que se mistura com um autoconceito extremamente negativo. A pessoa acaba sentindo que ela é o próprio erro. E aqui precisamos falar de estresse pós-traumático complexo, que não é o tema do vídeo. Então vamos continuar. Como que esse tribunal mantém e até amplifica o sofrimento. Vamos lá, sentir uma emoção natural humana, vem um sinal, e em cima dessa ativação vem mais ativação de ameaça social interna dentro da gente. Por exemplo, fiquei triste, passou uma tristeza por mim. Aí vem a autoinvalidação e vai falar: que ridícula, ou qualquer dessas invalidações, você não deveria sentir assim, deixa de ser besta, colocando em cima da minha tristeza uma vergonha. Além de lidar com a tristeza, vou ter que lidar também com a vergonha que me impede, inclusive, de acolher a minha tristeza. Ou medo também, senti um medo. Aí vem a autoinvalidação. Que besteira, deixa de ser dramática, como você é mimada, qualquer invalidação. E além de lidar com medo, vou ter que lidar também com o desprezo. Ou seja, essa autoinvalidação contribui para pelo menos
4 elementos. Primeiro, que vai aumentar ainda mais a sua ativação fisiológica. Segundo, que vai amplificar ainda mais as ruminações, aquele monte de pensamento julgador sobre si, sobre a emoção, sobre o mundo. Você fica lá ruminando, o que é o estilo de pensamento que piora a depressão. 3, dificulta o seu processamento emocional. Você deixa de ouvir, de sentir, de processar aquela emoção porque você está se auto-invalidando. Deixa de ouvir até mensagens que poderiam ser importantes sobre suas necessidades, sobre seus valores, que aquela primeira emoção estava te trazendo. E 4, aumenta comportamentos de fuga. Para não sentir essa emoção ou para não ficar na ruminação, eu vou comer compulsivo, um comer emocional, uma compulsão alimentar, compulsão por compras, uso de substâncias, ou trabalhar demais, para algumas pessoas autolesionar, enfim. Essas estratégias de fuga que mantêm e pioram vários quadros de transtornos psiquiátricos, especialmente o estresse pós-traumático. Esse tribunal interno de invalidações não regula, ele escala, ele piora o sofrimento. Então, para a gente resumir, na DBT, a autoinvalidação não é só sobre baixa autoestima, é um comportamento que julga, nega, rebaixa, deslegitima pensamentos, emoções, sentimentos que uma pessoa naturalmente sentiria nessa situação. É tratar uma emoção, um sentimento humanos como defeito de caráter. Mas vamos ser justos aqui. Esse tribunal interno, ele não nasceu porque quer te destruir. Como tudo dentro da gente, é uma tentativa de proteção, de adaptação. Para esse tribunal, ele pensa assim: se eu me corrigir antes, então ninguém vai perceber, ninguém vai me rejeitar. Se eu for muito dura comigo, então eu não vou mais errar. Se eu não sentir isso, então eu não vou sofrer. Esse tribunal ele quer realmente proteger a partir dessas falácias. Foi uma boa estratégia de sobrevivência em ambientes em que sentir não era seguro. Mas estratégias antigas nem sempre funcionam na vida adulta. Então, como a gente quebra esse ciclo com a autovalidação, a gente pode aprender e praticar. Mas atenção, se validar não significa gostar desse sentimento, desse pensamento e nem concordar com ele. É simplesmente compreender que sim, ele está aqui, tem uma história, tem um motivo e ele é humano. É reconhecer que é compreensível, é legítimo você sentir como você sente. Agora eu vou dar um passo a passo prático para a gente sair desse tribunal e entrar no laboratório. Ele é baseado na DBT e no livro Validação da Caroline Fleck. Para começar, a atitude aqui no laboratório não é de julgamento como no tribunal. No laboratório, a gente tem uma curiosidade gentil de quem investiga. Para isso, o primeiro passo é observar o que você está sentindo e nomear essa emoção, percebendo as sensações no corpo, percebendo que pensamentos estão vindo, quais são os sentimentos, como é essa emoção. É observar com curiosidade gentil, sem julgamentos. É uma descrição objetiva de um cientista no laboratório. Então a gente descarta os adjetivos e julgamentos e começa a apreciar como um fenômeno humano. Então respire e observa como está no corpo, quais são as sensações, esses pensamentos, abrindo espaço com mindfulness. E só de dar esse passinho para trás e observar e nomear a emoção, isso já reduz um pouco a nossa fusão com ela. Já cria um espacinho maior entre eu e essa emoção que passa por mim. Nós não somos nossas emoções. Passo 2. Contextualizar, compreender a história disso, por que isso faz sentido. Tanto por sermos humanos, termos um cérebro, um sistema nervoso humanos, quanto pela sua história de vida, quanto pela situação, ou até pelas suas vulnerabilidades. Ah, é natural que eu fique mais irritada já que eu dormi menos. Ou, levei um susto com um grito, dado a minha história de trauma, é natural que eu fique ativada diante desse estímulo, desse gatilho. Enfim, é você compreender todo o contexto, a história de causas que inevitavelmente levam a essa reação. De novo, não é gostar que isso seja assim, não é concordar que isso tenha sido assim, mas é compreender que sendo as coisas como são, é natural ter essa reação. Procure as causas, contextualize. Passo 3 é humanizar, equalizar. Então imagina uma pessoa que você ama muito, pode ser uma amiga, pode ser até uma pessoa que você tem algum carinho. Imagina se ela estivesse nessa situação, você julgaria ela com essa mesma severidade que seu tribunal? Você teria mais compreensão, provavelmente. Então imagina uma outra pessoa que você tenha carinho e amor passando e tenta ver como você reagiria a isso. E reconheça que qualquer ser humano na sua pele, tendo a sua história, numa situação assim, reagiria dessa forma. O que não significa concordar, nem querer fazer diferente na próxima, mas apenas entender que é humano.
e que qualquer pessoa no seu lugar talvez agiria até pior ou da mesma forma. E o passo 4 é exercer autocompaixão numa fala interna, como quem fala com quem se ama, com quem compreende e cuida. Então traz internamente o tom de voz, você pode até trazer um toque compassivo, colocar a mão assim no lugar onde você sente a dor emocional. Então você pode fazer um gesto compassivo, falar num tom de voz com ternura, como você falaria com uma criança machucada, que ao invés de você falar engole o choro, você fala sim, isso dói, eu tô aqui com você, e se dá um autoabraço, falando sim, isso é sofrimento, isso é humano, é natural que você sinta assim, e tenta falar algo que um bom amigo, uma boa amiga falaria pra você. Traga essas falas internas. A gente se fala com tanta dureza, a gente também pode se falar com a gente mesma com amor, com ternura, gentileza. Isso é prática. O próximo passo, passo 5, poderia ser checar os fatos. Depois que você já conseguiu validar, compreender, ter empatia, você pergunta, tá, será que isso é só uma interpretação? Será que isso é um eco do passado? Será que isso é uma reação mais traumática que não é do presente? Ou será que a minha intensidade, por causa da minha história ou por causa de algum gatilho, foi mais intensa? Checa os fatos, não para se julgar, mas para guiar seu próximo passo. Aqui é como se fosse o laboratório corrigindo as hipóteses baseadas nos fatos. Não é que nem no tribunal que vai condenar o caráter, a identidade inteira. E no passo 6, é escolher com sabedoria qual vai ser seu próximo passo, pensando em como alinhar ele com seus valores, se perguntando o que eu realmente preciso, qual é o tipo de vida que eu quero construir, qual é o passo que vai me deixar mais próximo disso, que tipo de pessoa eu quero ser. Então, do que eu preciso, como eu posso me alinhar aos meus valores. Será que eu preciso de cuidado? Será que eu preciso me comunicar com assertividade? Será que é hora de eu praticar uma ação oposta a essa emoção? Então, o primeiro passo é a gente validar para se organizar, e só depois da validação a gente pode pensar em mudança, em correção, se necessário. Na terapia, um bom terapeuta ele vai modelar a validação com seus pacientes. Então, vai dando passo a passo e aos poucos a pessoa vai internalizando uma voz validante da relação terapêutica. Isso pode acontecer também em outras relações, mas a relação terapêutica é propícia para ensinar, praticar essa autovalidação, começando pela validação da própria terapeuta. Então, da próxima vez que essa voz crítica aparecer, se pergunte: eu estou no tribunal ou eu estou no laboratório? Lembre-se, você não precisa se punir para aprender. Se punir, inclusive, pode piorar as coisas. O desafio para você praticar essa semana é, quando você notar que está se julgando, note, tô aqui no tribunal, tô me julgando. E tentar ir pro laboratório para compreender e praticar empatia consigo, autocompaixão, abrindo espaço, compreendendo, nomeando o que está acontecendo, percebendo que faz sentido. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem também está precisando sair desse tribunal interno. E se você é terapeuta, me conta nos comentários qual é a sua maior dificuldade em ensinar a autovalidação na sua prática clínica. Até o próximo vídeo, construindo uma vida que vale a pena ser vivida.